O risco do vale tudo está sendo construído. Liliane, obrigado. Muito obrigado, Liliane. O risco do vale tudo está sendo construído. Dias atrás, Reznikov disse que a Rússia não tem armas nucleares operacionais. Eu não apostaria nisso. Eu acho que é uma aposta absolutamente perigosa. Ele disse que o último teste nuclear da Rússia foi em 98, que a Rússia não tem muitas armas nucleares e, eventualmente, as que tem estariam fora de condição de uso. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso. Agora, nós estamos indo sim, e eu alertei vocês desde o final de 2022, eu lembro que a primeira vez que eu falei isso foi no dia 24 de dezembro do ano passado, para um momento no qual estamos correndo o risco de que a maneira que nós vivemos aqui esteja ameaçada. E por que está ameaçado? Porque você tem operação precedente contra o Nord Stream 1 e contra o Nord Stream 2, que abre a caixa de Pandora para que hajam represálias contra cabos submarinos de internet. Nós podemos, sim, fora de teorias conspiracionistas, extravagantes e tudo mais, ficarmos sem comunicação na internet, em determinadas áreas, em determinadas regiões, por algum tempo. Fernando, um abraço para você. Muito obrigado ao Fernando La Roça. Agora você tem o depois disso aí. Primeiro vai vir a contraofensiva ucraniana. Vamos ver como é que a Rússia consegue se defender dessa contraofensiva. Hoje um diplomata experimentado na região me disse o seguinte: na maneira dele entender, a Rússia teria duas alternativas caso essa contraofensiva ucraniana seja grande o suficiente para lhe impingir dano. Uma seria a resposta nuclear tática. A outra seria, precedendo, claro, naturalmente, imagina-se que precedendo, porque seria um degrau a menos, a mobilização geral, a declaração de guerra, a mobilização geral e o dispêndio de todos os recursos para esse enfrentamento. Porque a posição da China, gente, é o seguinte: a China suporta a Rússia porque a China não quer que a Rússia perca. Mas eu entendo que a China quer que esse conflito termine, não porque ela queira, como alguns entendem, exaurir as capacidades do Ocidente. Eu não vejo isso como uma coisa muito próxima ou muito presente, tá? Porque como é que para que você possa exaurir a capacidade do Ocidente, você teria que exaurir as suas fontes de financiamento. E ainda que você tenha uma realocação estratégica dos fluxos de capital no contexto do que vive hoje o conflito, a Alemanha com gás mais caro, com risco maior, com um pênalti maior, com um seguro maior e tal, mas você não tem a transferência desses grandes fundos, ou desses grandes capitalistas, bilionários, né, para um novo grupo, né, de poder. Então, a lógica é a seguinte: duas alternativas, na visão desse experimentado diplomata, com o qual eu conversei hoje mais uma vez, tenho conversado muito, é que nós tenhamos duas possibilidades para a Rússia, caso essa contraofensiva seja forte e grande o suficiente para impingir dano à Rússia, para eventualmente chegar à Crimeia, ou mesmo, né, porque é uma coisa muito possível, que mesmo sem recuperar terreno dentro do território ucraniano, que os ucranianos tentem fazer uma entrada em Briansk. Tentem fazer uma entrada ali a partir da fronteira de Kharkiv, em algumas regiões na Rússia. Como um movimento também psicologicamente importante para suas tropas, para sua população e para suas fontes de financiamento nesse conflito. O degradê da escalada, ao meu ver, você tem aí a contraofensiva que deve abrir, ou que pode abrir potencialmente mais um fronte para a Rússia no Cáucaso. Paralelamente, pode haver tentativa de incursão dentro da Crimeia e dentro da própria Federação Russa. Como que a Rússia se defende dessa situação? Decretando uma mobilização geral e, no segundo momento, potencialmente, utilizando o armamento nuclear tático. Aí vocês vão me perguntar em que tempo isso vai acontecer, ou em que tempo isso pode acontecer. Eu diria para vocês que nós temos algumas datas essenciais. 14 de maio, eleições turcas. 1º de junho, a cúpula
da União Europeia com 47 países, entre participantes observadores, em Chisinau, na Moldávia, aonde, inclusive, os Estados Unidos e a União Europeia, inclusive com participação da Colonna francesa, queria muito que houvesse um estabelecimento de uma declaração de paz entre a Armênia e o Azerbaijão. Por que os Estados Unidos receberam chanceleres de Armênia e do Azerbaijão? Receberam muito menos para fazer um tratado de paz, muito mais para dizer, olha, a Armênia e o Azerbaijão estão sob nossa área de influência. Não estão mais sob a área de influência da Federação Russa. Então, entre a eleição turca, onde o Kılıçdaroğlu fala que a parceria preferencial é com o Ocidente, o exército turco, o Hatik deve saber bem disso, né? O Márcio também, acredito que o Pedro também, entre outros, né? 90% kemalista, otanista. E o Erdogan tem um jogo ali de relações preferenciais com a própria Federação Russa. A gente sabe disso em função de grupos de poder que estão próximos tanto do Putin como do Erdogan e de seus negócios, que são negócios transnacionais. A SOCAR do Azerbaijão é um caso expresso, né? Quer dizer, a Europa não compra gás e petróleo da Rússia, mas compra do Azerbaijão, muito provavelmente, partes de gás e petróleo russos, passando pelo BTC, Azerbaijão, Geórgia, Turquia, indo em direção à Europa do Leste, preferencialmente. Tá? E aí tem Bulgária, tem toda a coisa aí dos dutos ali que acabam levando, inclusive, muito desse gás e desse petróleo para alguns países da Europa Central. Hungria, na Europa do Leste, Romênia, né? Tem todo esse jogo. Eu digo que eu não compro da Rússia, mas eu compro do Azerbaijão e muito provavelmente parte do que o Azerbaijão esteja exportando pode ser russo. Tá? Toda essa construção, gente, 14 de maio, 1º de junho. Vocês viram quando começou a live o ataque de drones no centro de Moscou. Se a Turquia vira completamente a favor da OTAN, os aviões russos militares já não passam mais pelo espaço aéreo turco, mesmo com o Erdogan no poder. Eles estão dando a volta ali pelo Cáspio, abrindo no litoral do Azerbaijão, passando por dentro do Irã, para chegar à Síria e até a Arábia Saudita. Quando não para alguma destinação na África. Tá? Então, evitando o espaço aéreo turco. Aviões militares russos, vocês podem verificar no Flight Radar que vocês vão verificar, vão confirmar.